percalços, a gente tem mantido sim as atividades, e agora, dia 27 de outubro, tem essa que está prevista, e para novembro também a gente já está elaborando a próxima atividade, contemplando aí o Novembro Azul. A nossa de hoje eu acho que demorou bastante, sim. Tem que abrir o microfone. Mas teremos alguma atividade no Outubro Rosa? Alguma campanha? Então, né, isso que eu estou te falando, vai ser essa visita, essa atividade coletiva no auditório da Guilherme Moreira. Guilherme Moreira, Moreira, né? 27. Guilherme Moreira. Isso, dia 27 de outubro. Isso, o convite foi encaminhado hoje, inclusive, para os funcionários. O mês que vem, certeza o Novembro Azul, né? Isso. Ótimo. Gente, eu confesso que por ter passado em branco na última reunião, eu estou meio alienado sobre isso. Eu estou fora da realidade da reunião. Se vocês tiverem alguma pauta, alguma coisa a colocar, estamos ouvindo, tá bom? Boa tarde. Regiane? Tudo bem, pessoal? Eu queria saber sobre como está o andamento do EPS, se existe alguma previsão de serem feitos aqueles agendamentos nos prédios. Já foi feito dessa forma, né? Assim, ia nos prédios, nas agências, né? Marcava a data, o pessoal tinha que trazer os exames que precisava trazer, e aí era feito, sem o pessoal ter que se deslocar até a casa. Posso responder, Francival? Claro, à vontade. Regiane, não tem a previsão, né, desse tipo de atendimento nesse formato. É uma orientação da DIPS, tá? As agências não dispõem de locais adequados para esse tipo de atendimento. Então, por uma orientação da DIPS, esse formato ele foi suspenso. Então, as agências da capital precisam vir até a clínica assim para realizar o EPS, e no interior a gente disponibiliza a rede credenciada ou via reembolso, mas sempre junto a um prestador qualificado, enfim, e dentro daqueles critérios, né, que a gente precisa para o atendimento que ocorra da forma mais adequada. Ila, como está a adesão do EPS? Está tendo muita procura, né? Agora, na reta final, é quando o pessoal procura mais, né? Mas a gente está fazendo um trabalho diário de busca ativa para os agendamentos, e a gente semanalmente encaminha um e-mail para a agência com o status, né, da realização do EPS daquele prefixo, né? Então, quem já concluiu, quem está em agendamento e quem está pendente de realização. Então, a gente manda para aquele e-mail da agência principal, e as meninas também fazem a busca ativa, pessoa a pessoa. É bem complicado porque nem todo mundo atende o telefone e tal, mas a Cassi tem trabalhado nesse sentido. Também está disponível lá na web, como você sabe, no site da Cassi, né, o agendamento por lá. E via telefone, ligando para a unidade, a gente também atende e realiza o agendamento. Então, tem essas frentes aí para tentar contemplar e concluir aí o EPS desse ano. Mas eu ainda acho que está bem incipiente e deveria estar um pouco mais avançado. Mas a gente está conseguindo caminhar nesse sentido. Ótimo. A gente teve até o caso aqui de alguns colegas aqui na agência que tiveram dificuldade no agendamento via site. Ficaram uma ou duas vezes, aí preferiram ligar. Deu certo na ligação. Isso. Aí vai de estabilidade, de navegador, né? Coisas de internet. Mas aí só ligar na unidade que a gente consegue ajudar. Até no celular da gerência, às vezes o pessoal fala, e aí eu dou esse suporte também, eu realizo esse agendamento sem nenhuma dificuldade. Ótimo. Bom. Mais alguma pauta, pessoal? Alguém quer falar mais alguma coisa a respeito dessa questão? Virginia, Odisseia, Fábio? Não, gostaria só de saber da Mila, qual é a previsão do retorno do doutor... Antônio? Não, é o Antônio. Não vai mais voltar. Por isso que Não, o ela... outro, Tiago. Ah, tá. Novembro, ele está de férias, na verdade, né? Ele retorna no próximo mês. Ah, tá.
Faça Tá? isso. A partir da segunda semana de novembro, ele já tá conosco aqui. Mas qualquer necessidade, dona Léo, pode vir para o pronto atendimento, tá? Até porque Não, a gente tem o pronto. geralmente, antes de eu fazer o check-up anual, eu passo com ele. Ah, tá. Só Pronto. isso. Obrigada. A Regina parece que ia falar alguma coisa. Não, não, pessoal, era só sobre a questão do ETS. Eu acho que, de repente, a gente pode ajudar em alguma coisa, né? Acho que é incentivar os colegas a fazerem, porque é uma questão legal, uma questão trabalhista, mas, na verdade, é uma questão de saúde, de cuidado com, né, que as pessoas estavam indo atrás. A gente está voltando, acabou a pandemia, então acho que assim, a gente precisa voltar a olhar para isso, né? A gente tem condições de se cuidar. Eu queria abordar um tema que está recorrente lá no condomínio, que tem a ver com a saúde, Mila. Está havendo aumento nos casos de Covid de novo? Francival, aqui na unidade, Não? nós recebemos um caso de Covid já positivado ontem. Antes disso, nos últimos dias, não tivemos nenhum registro. Esse foi o primeiro registro aí nas últimas semanas. Por que eu estou questionando isso? Posso até te dar um retorno mais preciso daqui umas 2 semanas, talvez, mas hoje a gente não tem nenhum registro de aumento. Mas tem uma virose que está ocorrendo, alguma coisa séria, que já afetou praticamente todo mundo aqui na minha agência. Aconteceu comigo, com pelo menos outros 3 gerentes, assistentes. Aconteceu na minha família, foi por isso que eu inclusive faltei na semana passada. E até hoje o meu gerente, o Rodrigo, ele não veio porque ele está doente. Ficou atestado até sexta-feira, ficou 3 dias afastado. Queria saber se tem alguma coisa nova acontecendo, alguma susto, porque quando me pegou mal. A gente está numa mudança de clima bem forte aqui, né? A gente estava num clima bem quente e a gente está tendo uma queda de temperatura. Talvez isso colabore para essas síndromes gripais, mas nada por parte da CACI, né? Não há nenhuma orientação, nada ainda. O pessoal aqui que passa atrás de mim fica interrompendo. Período de chuva, Mila, essa tendência a aumentar essas viroses aí, esses casos de crise respiratória. Por quê? Porque pelo menos eu não tinha sentido tão forte. Aconteceu que eu fiquei afastado 3 dias. Faz tempo que eu não tinha tido nada parecido. Uma colega minha aqui, a dona Tatiane, ela ficou afastada 1 semana. A suscetibilidade dela foi bem mais baixa. Então a gente se preocupa com isso porque E aí também, essa questão do absenteísmo, né, esses afastamentos mais prolongados, é porque as síndromes gripais, elas também se confundem com o Covid. Então, por uma questão de segurança profissional, pode afastar por aquele determinado até que faça o teste, né, e no negativo retorne ao trabalho. Então, tem todas essas questões também. Só um pouquinho, pessoal. Bastante. Boa tarde. O colega Celane não vai poder participar, né? Ele acabou de avisar aí do grupo, mas ele pediu assim que nós comentássemos alguma coisa sobre o plano odontológico da associação da ANAP, né? Então, essa semana soltamos aí um panfleto que mostra os tipos de plano que a ANAB tem, a Odontonab, né, que é a Odontofrev que faz a cobertura. Então, como também está ligado à parte da saúde, e só saúde bucal e tudo, se houver alguma indagação junto à CACI sobre o plano de saúde e alguma dúvida, vocês podem recorrer a gente aqui para nós esclarecermos. A maioria dos associados
eu tenho lista de transmissão com eles, né? Então eu solto as informações, eles estão informados, mas tem sempre alguma coisinha que eles têm dúvida. E aí geralmente eles fazem a pergunta diretamente para mim. Mas se houver alguma indagação junto à CACI, alguém perguntar sobre o plano de odontológico, aí vocês podem direcionar, tá certo? Ok. E essa Inclusive a semana- gente tem também aqui, a gente utiliza, né? Sim. Uhum. Legal, pode É? deixar. Tem algum cartazete para a gente divulgar? Oi? Tem algum cartazinho para a gente divulgar no WhatsApp? Tem, eu inclusive Só que você coloquei já na mandou, né? lista de transmissão. Só abrange os associados da ANAB, mas eu posso mandar no link do conselheiro, tá? Poxa, já até saí da nave. Mas pode voltar. Pode voltar, viu? Nós temos aí agora, o POR 98, uma eleição para o GAT da ANAB, né? Que é a assessoria temática. Então, é um grupo de assessoria temática. Os funcionários que são pós-98, eles podem se candidatar e está sendo panfletado também. Já foi em mídia, nós estamos indo nas agências. Então, aqueles funcionários que quiserem participar, podem. E também é uma novidade da ANAB, né, que está incluindo os funcionários pós-98 aí nessa oportunidade de fazer parte da cabeça pensante numa associação que trabalha em prol dos funcionários, né? Então, nada melhor do que o próprio funcionário fazendo parte dessas estratégias, né? Como eles dizem. Então, eles estão aí fazendo essa chamada para os funcionários entrarem na ANAB para, claro, de forma distancial, né? Você é assessor, participa e não precisa deixar o seu trabalho. E ainda tem uma remuneração simbólica, mas você ganha um pouquinho. Nós estamos completando as agências aí, tá? Terezinha, Mila, eu acho que de repente poderia ajudar, né, a divulgação dessas atividades que vão acontecer, por exemplo, do Outubro Rosa, com essa lista de distribuição, a gente reforçar. Então, Regiane, a gente sempre coloca lá a gente encaminha para o e-mail da agência, né? Eu não sei de que forma isso acontece quando esse e-mail chega aí. Se a pessoa responsável por essa caixa postal ou se ela dissemina com os demais da agência. Essa é a nossa intenção. A gente entende que quando a gente manda para a agência, que vai ser a contemplada nesse momento, esse e-mail ele é compartilhado com os demais associados aí dessa determinada agência. Eu posso colocar lá no grupo do Conselho de Usuários, do CARD, né, que a gente mandou hoje por e-mail, e aí vocês repassam. Eu costumo colocar lá no grupo de conselheiros aquilo que vai contemplar todos. Aquilo que vai contemplar uma agência específica, a gente prefere mandar para o e-mail direto daquela agência, né, para não confundir o pessoal. Então, a gente já encaminhou hoje para todas as agências da Guilherme Moreira, a gente encaminhou hoje esse e-mail. Então, se você puder acionar essa pessoa que fica responsável por esse e-mail, eu não sei de que agência tu é, mas se tu puder acionar essa pessoa para compartilhar esse card com o pessoal, a comunicação foi encaminhada hoje. Então, essa ação ela vai ser voltada só para os funcionários Nesse momento, do condomínio Guilherme Moreira. Nesse momento, sim. Então, o que eu pensei é que como vai ser feito no auditório, se isso não poderia ser aberto aos demais. Exemplo, que era a minha ideia, os aposentados, que é um público que a gente talvez tenha necessidade de abordar esse tema e tem um pouco mais de dificuldade. Era essa visão, entendeu? De repente, a Terezinha poderia divulgar nessa outra lista de transmissão, para que a gente conseguisse realmente a maior quantidade de adesão. A capacidade desse auditório, né? Porque quem está conduzindo a organização é a enfermeira, a equipe técnica daqui. A capacidade desse auditório, dessa localidade, é de quantas pessoas? Vocês têm uma noção? Porque a gente também tem que ver isso. 300 pessoas, deve ter mais ou menos uma faixa de 300 pessoas.
Esse auditório ele é bem grandinho. Assim, Eu não eu não sei tenho se certeza. Assim, a gente é. poderia verificar, mas eu não. Deixa eu verificar se vai ser feito nesse auditório, né? Uhum. Que comporta toda essa quantidade de pessoas, ou se vai ser feito num ambiente menor, né? Talvez eu não sei, eu posso ver com a Tassiana. Confirmando com ela, eu compartilho com vocês lá no grupo, vocês disseminam entre os demais, não tem problema. Eu não sei se precisa ter algum tipo de autorização da agência, né, lá do pessoal para o público externo, e aí a gente confirma, tá bom? Eu acho que isso podia ser articulado, né, pessoal? O que tu acha? Falar com o pessoal da JETS junto, articular para utilizar o auditório. Mas eu acho que seria interessante. Mas é só uma ideia. Interessante, mas utilizar o nosso auditório lá no andar para colocar o pessoal externo tem que ter um certo Não, controle, não pode. assim, externo eles são aposentados, né? Pelo que eu É, entendi, são os aposentados. Então, assim, não são tão externos assim, né? Antigamente a gente tinha a sala dos aposentados aqui no prédio. lamentavelmente acabou, né? Não, mas assim, Sim, é né? possível sim. Eu Basta só, eu acho que lá naquele auditório do nono cabem umas 500 pessoas, não cabe? 500, não chega a tanto. É muita gente, 500 pessoas, gente. Eu É, diria 300. Essa do Outubro Rosa aí, essa reunião, eu imaginei que fosse abrangente a todas as agências, não só do prédio. Em todas as agências, o pessoal da Ativa, olha, Não. não A atividade vai ser feita seria lá. interessante assim, fazer Eles uma teriam que se chamada geral. deslocar. Mas aí eles teriam que se deslocar para lá, né? Eu não sei se seria interessante. A Porque gente, no enquanto prédio, CACI, a gente não vai limitar isso não, tá? Pra gente, quanto maior o público, melhor. Eu não sim, sei se o pessoal vai se deslocar de uma agência para ir para lá para participar. Então, assim, por isso que a gente está fazendo todos os meses a atividade em uma agência diferente, para poder ir contemplando todo mundo. pela Mas se o funcionário da agência X quiser ir para lá participar do evento, não tem problema. porque o auditório da Guilherme Moreira, lá na Guilherme Moreira atualmente, tem quantas agências só? Tem a Manaus, só fica a Manaus e tem os órgãos, que é a JEPS, a Ajure, Exclusivo também. são poucas pessoas. o escritório, sim, e a Super. Super comercial. São poucas pessoas. Uma chamada geral para todas as agências, para ser centralizado em um local que pudesse todos participar, como a Regiane falou. Os aposentados nós chamaríamos, mas eles não são... É um convite, gente, mas assim, é só um convite. O público-alvo, né? O público-alvo são os funcionários mais jovens, para ficar do Outubro Rosa, a prevenção do câncer, aquela coisa toda. Então, eu acharia interessante que todas as agências... Eu não sei se vocês vão conseguir fazer em todas também, né? Não. Mas, não, Todas né? as agências esse mês não tem condições não. Até, não sei, mas aí seria uma ideia já, assim, às O vezes... Rank já está em cima, né? Quando a gente fala, por exemplo, em Não, ABC, é uma questão de organização. Semana, fazer um... Não é nem que está em cima, Regiana, é uma questão de organização estratégica mesmo da atividade, né? Para esse mês foi definido que seria nesse local. No mês que vem vai ser escolhido outro local e assim sucessivamente. Então a gente pretende até que a gente traga isso para cá ou a gente tem um local adequado, a gente vai contemplando as agências. Mas é aquela coisa, fica aberto e o funcionário pode ir para lá. Eu não acredito que isso vá acontecer, sendo muito sincera, porque é difícil tirar. Quem está lá naquele prédio, imagine sair de uma agência para ir para lá. Eu acho muito difícil isso acontecer, mas a gente pode mandar o convite, assim, não tem problema nenhum. Porque está previsto qual horário? Deixa eu dar uma olhadinha. Deixa eu dar uma olhadinha aqui só um pouquinho. Somente à tarde. Vou abrir aqui o cardzinho Essa dele. semana é complicado mesmo. Dia 27 às 15 horas. O pessoal já sai assim do trabalho já
Vou até colocar aqui para vocês o cardzinho dele. Eu gostaria. Eu acho que a gente poderia, como na condição de conselheiros, também divulgar Uhum. as agências entre os funcionários, pedir para isso ir ali para mesmo. Coloquei aí no chat, tá? Solta um panfleto. Eu tenho uma lista de transmissão dos ativos, dos associados da nave que estão na ativa. Não consegui concluir, porque o nosso portal foi bloqueado por segurança e estão atualizando, né? Depois daquela lei do sigilo e tal, então nós ficamos sem o acesso. Mas eu salvei minha lista, então não é 100%, mas abrange muita gente. Eu vi que vai ser no mini auditório. Eu não sei se tem 2. Ah, tem. O auditório do nono andar é o grande que que a gente conheça, né, Fran? Aqui tá como mini auditório. Então, eu acredito que esse foi o espaço que o banco disponibilizou para que a gente fizesse, né? Então acho que não cabem tantas pessoas, não. Eu queria saber, onde fica o mini auditório? Eu não conheço, eu conheço só o grande. Não, só o grande Eu imagino que seja na entrada do prédio, na entrada do 8º andar. Eu imagino que eles estejam se referindo a esse lugar. Entrada do 8º andar, do lado do elevador, quando a gente entra. Acho que sei. Era antigas salas de videoconferência? Eu acho que é ali. Eu acredito que seja ali que eles estejam se referindo. Ah, sim. Tem uma sala direita ali. Eu acredito que seja naquela sala que a gente se reuniu, né? Eu acho que ali não cabe tantas pessoas, não. É diferente se fosse o auditório, que eu estava entendendo que ia ser no auditório. Aí realmente comportaria uma quantidade maior. E a ideia ou a proposta foi só por conta de realmente ter um assunto que é importante, né? Então, quanto mais pessoas estiverem ouvindo o recado e retransmitindo o recado, né? Para os familiares, para, sei lá, secretário. Quanto mais pessoas estiverem ouvindo, é interessante. Mas, assim, era mais nesse sentido. Bom, eu acho que vai ser um local pequeno, se for o mini auditório. Sim. Se for a sala que a gente esteve lá, tá no máximo umas 20, 30 pessoas. Sim. Aí realmente não comporta. Talvez eles tenham oferecido esse local por causa do público do prédio. Por causa do público do prédio. Então não estava previsto se a Cassi dissesse, olha, nós vamos convidar todas as agências. E também alguns aposentados que já conhecem o prédio, que frequentavam aqui, e tem família que pode passar informação, aí eles abrissem, quem sabe eles abririam o auditório maior, mas eles disponibilizaram de acordo com o que a Cassi pediu, né, também. Mas enfim. Se alguém puder assistir, reproduz pra gente, que aí a gente tenta disseminar, que isso é importante. Pronto. Né? Com certeza. Vai ser feito um trabalho. Isso, Mila, é uma boa ideia. Alguém gravar, fazer o material em mídia e depois soltar para todos. Tá, vou verificar com o pessoal. Assim, tem da viabilidade, né? As agências. Tá bom. Estou tentando baixar a imagem pelo Teams, mas eu confesso que não estou conseguindo, Mila. É uma imagem em JPG, não tem nenhum formato diferente. Tá salvo em JPG. A divulgação do evento? É? Tentando fazer, mas não estou conseguindo. Tá vendo? E o Outubro Azul, Mila, já tem local definido? O Novembro Azul? Não, ainda não. Não foi definido ainda não. Eles estão ainda fechando com o palestrante para poder definir esses outros pontos.
Vision deixou de ser credenciada. A Vision, a clínica de olhos lá no Milênio, é Mais algum descredenciada da assunto, Cassi. pessoal? Pessoal, só um instantinho que eu estou terminando só de ver uma situação aqui e já eu retorno, tá? Só um momento, por favor. Oi, Bahia, que houve? Ainda. Manicoré? Não tem essa informação de cara aqui não. Espera só um pouquinho. Toca aqui ó, no computador da Pane. Desculpa, Bahia, eu tô sem o computador funcionando agora. Ele tá me respondendo, literalmente. Tá. Espera um pouquinho só. Onde é que isso tá? Aqui? Emila, enquanto o Francival não... Oi. Oi, dona Terezinha. A título de informação, né? Eu não sei se a Cassi tem camisetas próprias, se vai apresentar um tipo de camiseta. Só a título de informação, a Fundação SECOM está com as camisetas à venda. Todos os anos eles vendem camisetas alusivas ao Outubro Rosa também, R$ 45, tá? Então, seria uma ideia também porque lá é uma ação beneficente. Todos os anos eles vendem as camisetas para reverter em benefício para a Fundação SECOM. Então, também poderia incentivar o pessoal que vai participar da palestra a adquirir a camiseta, né, da Fundação SECOM. Qualquer informação pode falar comigo também. E nós fazemos o contato com o pessoal lá, tá? Tá bom. Para Cassi, nós já adquirimos as camisas alusivas, né? Mas, ok. Bom, desculpem minha ausência. Foi uma situação emergencial aqui, mas já passou. Certo, vocês estavam falando na questão da figura, né? Eu vou dar um jeito de baixar a figura do Outubro Rosa aqui e mandar viralizar. Vocês estavam falando Eu de matéria posso te mandar promocional? no WhatsApp, não tem problema. Pessoal, mando no WhatsApp. Por favor. E posso pedir para a Tassiana verificar com o banco a possibilidade de fazer no auditório maior, não tem problema. Assim, a gente só tem receio de que, historicamente, a gente não tem Emily, eu não tenho uma como adesão mostrar grande a para esses senha tipos de pra eventos. vocês, Então, é assim, considerado talvez proibido e fique ilegal, tá? Eu não posso Fique cadastrar a até, senha para vocês apresentarem. fique até Vocês vão feio, né? zerar as Aquele senhas que estão tamanho, lá né? A gente leva o para que convidado, vocês aquele possam tamanho, aquela cadastrar novas. expectativa de Se for o público. Chega caso, lá, eu a gente posso fazer não isso. tem. Mas ainda assim eu vou Porque eu precisar da confesso que eu documentação da conta, acredito que é porque muito preciso difícil deles que as para pessoas saiam das liberar suas a conta agências e profissional. se desloquem para lá para Não participar. funciona, tá bom? Mas é uma possibilidade, sim. Eu acho que é melhor a gente não fazer isso nesse momento. Acho que nesse momento, assim, experiência nossa, quando a gente faz esse tipo de evento, a gente consegue mobilizar, mas com um preparo maior, assim, para mobilizar, né? Eu teria que conversar com esse superintendente. Acho que nesse momento, para não correr o risco de ficar uma situação chata, eu acho que é melhor a gente não fazer. Se der para reproduzir depois o que for, eu acho que é interessante. Eu concordo, Né? O que gente, vocês acham? Oi. concordo porque, assim, como a Mila falou, é estratégia. Já tem um palestrante convidado, já tem tudo acertado, já tem a data, tudo bacaninha ali.
Então, se abrir esse convite, vai ter que mudar o local, e se não houver adesão esperada, o tempo é curto para divulgação, então Eu acho melhor deixar como está, se for Isso. possível, só reproduzir depois, eu acho que abrindo. Né? Isso. Aí, para o Novembro Azul, já poderemos começar. Para não atrapalhar o que a Cassi já organizou. Tá bom? Ok. Tá bom. Beijo. Então a gente já está e vamos divulgar o máximo que puder, tanto Outubro Rosa quanto Novembro Azul, correto? Ok, pessoal. Tudo bem. Mais algum assunto a tratar? Fique à vontade. Só sobre Outubro Rosa, Novembro Azul e outros movimentos, nós observamos que os nossos colegas, muitos aposentados, eles praticam exercício, eles praticam corrida, participam de eventos de corridas. Então, assim, só uma ideia aí, assim, nesses eventos assim que pode envolver um público maior e são feitos no final de semana, é organizar corridas alusivas, convidar os atletas, colegas atletas. Tem muitos colegas que participam de outros, participariam também do evento da CACI, organizado pela CACI, sabe? E teria uma abrangência maior, faria uma premiação. Porque numa palestra tem o custo de palestra, e nesse caso teria o custo da premiação. Seria mais Na verdade, o custo, a gente leva palestrantes convidados. A gente não tem verba destinada para esse tipo de coisa, né? No caso de palestrante, não. A gente sempre leva um parceiro, né? Um palestrante convidado. voluntário. Enfim, isso. Entendi. Mas a gente pode avaliar. Eu não sei se a gente conseguiria fazer um evento dessa monta para novembro, que requer, né, bastante dedicação e fazer algo bem elaborado. Não, E como eu seria disse, outras coisas. mas eu acho que é algo que a gente pode pensar sim, uma atividade extramuro, algo, né? Enfim, uma aula de yoga ao ar livre, algo que a gente possa pensar em algo assim que quebre aí essa, né, essa coisa da palestra, do eu falo, você ouve. Acho que dá sim pra gente pensar em algo diferente. E aí abrangeria bem, até os aposentados também, incentivaria até os aposentados. Uhum. É uma ótima ideia. Eu lembro que a Mila uma vez até tocou no assunto dizendo que lá em Alagoas, né, faziam reuniões até em ao ar livre, né, uma vez ou outra. Isso, exatamente. Tá anotado, tá registrado. Vai ficar para o ano que vem. Bom, pessoal, mais algum assunto? Seja à vontade. Só um assunto aqui que não foi, que eles estão questionando, é quais os médicos estão fazendo os periódicos, né? Assim, pelo que eu entendi, os médicos na clínica aqui, para quem for aqui da capital, então é direto lá na clínica aqui. Eu não tô conseguindo Entendeu, ouvir Mila? bem, ó. Não. Seguinte, ela questionou, uma pergunta que está no chat, inclusive, foi perguntado os médicos que estão realizando o EPS, o periódico. Se não me engano, é a dona Renata. Isso. E a nova agora, dona... A doutora Andressa e o doutor Tiago, só que agora ele tá de férias, né? Mas antes de sair de férias, ele estava fazendo EPS também. Sei. Então, os 3 profissionais da unidade realizam EPS, mediante agendamento prévio, né? Eu vou divulgar mais uma vez aquele videozinho do agendamento no grupo do DPSI para vocês viralizarem e mostrarem para quantos forem necessários para melhorar um pouco mais a adesão do DPS, tá bom? Vou divulgar assim que terminar a reunião, já vou jogar lá no grupo. É importante, porque a gente já está se aproximando do fechamento do ano. Né? O pessoal tem que se programar, correr atrás. Tá bom, então. Mais algum assunto, pessoal? Seja à vontade.
Eu tenho um marco de lei. Não, por enquanto só. Eu tenho, inclusive falei com ele. Eu até Ok, pedi pra pessoal. fazer isso. Vamos encerrar dessa vez, um pouco mais cedo. 48 minutos de reunião. Mandou isso aí pra mim. E bom, estejam à vontade para falarem no grupo o que acharem necessário, tá bom? Vou estar encaminhando a ata o mais breve possível, vou fazer a transcrição, demora um pouco, eu sei, mas vou encaminhar a transcrição para que todos saibam, talvez até divulgar junto das agências o que a gente debateu aqui, tá bom? Ok. Ok, Francisval, aquela ideia de colocar a pauta previamente no grupo também é válida, gente. Assim, né? Vamos colocar as pautas, até porque tem pautas que envolvem a CACI, para a Mila se preparar para responder. Então, é uma ideia, assim, uma pauta prévia, né? A ideia talvez seja até, na pauta, já encaminhar o questionamento para quando nos reunirmos já tivermos uma posição para a gente debater a respeito. Se houver alguma coisa a ser tomada de decisão por parte do Conselho, tá bom? Eu tô gravando pra fazer Bom, a transcrição. perfeito então, pessoal. Nada tendo mais nada lá. Muito obrigado pelo comparecimento. Qualquer coisa, estamos no grupo, podem falar, tá bom? Vamos divulgar assim que puder a ata. E até a próxima terceira quarta-feira do mês de novembro. Tá bom? Obrigada. Celane fugiu da reunião porque ontem ele estava aniversariando. Eu ia pedir para cantar parabéns para ele hoje na reunião e ele não está aqui. Ah, foi certo, tá certo. Mas ele Tá não joia. conseguiu, ele estava sem poder participar. Valeu, gente. Obrigada, Obrigado, boa gente. tarde. Tchau, tchau. Boa tarde, Obrigado, bom fim de até a semana. próxima. Até mais. Porque segunda-feira é feriado e não dá. Terça-feira tem que fazer.